Exposição. Tá. Então, já vou começar. Pior que isso aqui acho que vai ficar aparecendo, né? Eu te disse esse teste. Tem como fechar? Aí, ó. Ah, ainda tá rodando, né? Tá. Ah, tá. Fiquei com medo de fechar e aí sair da reunião. Beleza. Então, gente, começando. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou graduanda de Engenharia Mecânica aqui na UFSJ. Eu faço parte do LASID, né, que é o Laboratório de Sistemas Dinâmicos. E aí, depois que eu entrei no LASID, teve a oportunidade de fazer uma pesquisa em conjunto com o GEA, né, no grupo de estudo de inteligência artificial, com o professor Igor. E aí, basicamente, o meu tema era um tema mais introdutório para uma pesquisa mais profunda, que era justamente mexer com o sensor infravermelho. Então, basicamente, foi desenvolver um sistema de medição de rotação usando um sensor infravermelho e o Arduino. E aí, a intenção hoje, né, é mais falar o que foi minha pesquisa, o que eu fiz, o que eu fiquei o semestre inteiro trabalhando e o que eu consegui apresentar semana passada. Então, sem demorar muito, né, a questão do porquê isso foi relevante, do porquê era um projeto interessante. Primeiramente, né, na manutenção industrial é extremamente importante a gente ter os dados a qualquer momento e principalmente conseguir ter os dados para fazer uma análise. Então, principalmente na manutenção preditiva, qualquer máquina que a gente tem numa indústria, ela tem que ter dados para a gente conseguir tanto fazer manutenção, quanto correção, quanto troca de equipamento. Uma indústria simplesmente não funciona sem dados. Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo ao uso de sensores ou equipamentos mais robustos, né? E um dos princípios, um dos principais motivos do porquê foi interessante foi a questão do custo, principalmente do custo da indústria. Equipamentos de manutenção industriais são muito caros, dependendo. A gente tem equipamentos mais de 100 mil, vibrômetro, etc. E no caso, esse sensor meu, ele vai estar fazendo uma comparação com o estroboscópio da SKF. Basicamente, o estroboscópio é um instrumento de medição comercial extremamente utilizado, ele é assim muito confiável, tanto é que muitas indústrias que conseguem arcar têm ele, justamente para fazer uma medição rápida ali de RPM de qualquer máquina rotativa, basicamente. Então, só que até mesmo o estroboscópio, que é um dos instrumentos assim caros para a gente, né, pessoas normais, mas às vezes não tão caros comparado com outros instrumentos de medição, acaba sendo um pouco caro. Olhei aqui mais cedo, o preço dele, assim, no mercado, um confiável, né, tá variando aí de 12 mil a 20 mil. Então, assim, é um valor que algumas indústrias maiores têm condição de pagar, mas nem sempre vai ser interessante pagar num instrumento, assim, esse valor em um único instrumento de manutenção. Então, nem sempre acaba sendo viável ter um instrumento tão caro assim. Então, a intenção assim, um dos benefícios do desenvolvimento dessa instrumentação é construir algo extremamente de baixo custo, né, utilizando um sensor simples, o Arduino, e conseguir pegar dados de RPM de alguma máquina rotativa, qualquer coisa que esteja assim, que tenha rotações. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como foi, como eu escolhi o sensor, né? Então, aqui, basicamente, a gente vê que tem vários tipos de sensores ópticos, vários tipos de sensores que tem como pegar dados de RPM, tem sensor magnético, tem sensor capacitivo. E, nesse caso, nessa pesquisa, a gente acabou escolhendo um sensor óptico infravermelho. Eu já vou explicar mais por que depois. E aqui, né, alguns objetivos que eu me norteei durante esse semestre. O primeiro objetivo, né, o mais importante, era, no final, desenvolver um sistema de medição de RPM. No caso, a gente utilizou um motor trifásico, que era o que tinha no ASID, né, que é o laboratório que faz parte, então era algo que eu podia estar ali mexendo todo dia, algo que eu podia estar em contato, e essa bancada de motor trifásico estava funcionando, então foi o ideal, e como ela é algo que tenta replicar algo que tem na indústria, que usa muito motores trifásicos, para gerar assim potência para outras, gerar não, né, utilizar potência para outras máquinas, etc. A gente acabou utilizando ele como objeto de estudo para ser uso desse sensor. E aqui, um dos objetivos específicos, no caso, foram as etapas que eu estruturei.
Então, primeiro foi escolher um sensor adequado, porque tem milhares, então daria para fazer com vários chips, igual eu falei, um magnético, um capacitivo, só que teria que ver os prós e contras de cada um. Integrar esse sensor ao Arduino, né, que seria a pecinha microcontroladora, que é onde realmente a gente vai estar utilizando para conectar. Construir um protótipo que funcione, né, e, por fim, tentar validar isso com um sistema já confiável, que no caso a gente utilizou o estroboscópio, que tinha no laboratório também. Então, no final, vai ser feita uma comparação entre os dados que o meu sensor gerou e que o estroboscópio da SKF gerou, para ver o quão confiável foi esse primeiro contato com o sensor. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Ah, tá. Qualquer coisa, é só ligar o áudio, que eu não estou vendo nada, então não tem como saber. Então, o sensor que eu escolhi foi o HW201. O nome dele é basicamente Módulo Sensor de Obstáculo Infravermelho e Arduino. É um nome bem grande, mas basicamente ele é um sensor de obstáculo que funciona por reflexão de luz infravermelha. Então, ele vai ter dois pares receptores, dois pares, um emissor e um receptor. E ele basicamente vai funcionar detectando a variação de luz. Esses dois aqui são os pares, esse aqui é o emissor e esse é o receptor. Ele é bem pequenininho, tem assim uns 2 centímetros, e o porquê ele foi escolhido, né? Dentre as outras opções, algumas eram muito caras, às vezes um valor assim, mais considerável, e tinha aquele risco de comprar um sensor caro e não funcionar, ou se não comprar um sensor caro e não integrar do jeito certo. Aí acabou que esse já era um pouco mais conhecido, muita gente usa, e o que mais facilitou, né? Tinha muita referência de pessoas usando mesmo para construir um tacômetro digital, que é basicamente um estroboscópio, que ele também mede rotação. E esse sensor, ele é muito utilizado quando a gente quer fazer aqueles robozinhos que seguiam por linha branca e preta, aqueles que só andam na mesma linha. Aqueles robozinhos também que evita bater em alguma coisa. Então, justamente utiliza esse sensor, porque ele é um sensor de obstáculo. Ele não é um sensor, assim, próprio para medição de RPM, mas a intenção é a gente usar ele e no código mudar isso para ele me devolver dados de RPM. Mas normalmente ele é usado como sensor de obstáculo. Então, ele é muito econômico, foi bem barato e de fácil implementação. Ele é, como eu falei, né, tem muitas pesquisas que usam ele em sistemas de automação. E aqui alguns componentes dele, né? Ele tem o LED infravermelho, que é esse branquinho aqui, o emissor IR. Ele vai estar emitindo, né, a luz IR, que vai ser sensível. O fototransistor, que é esse receptor aqui, que vai estar recebendo os dados de volta. Esse aqui é um potenciômetro, que dá para a gente ajustar a sensibilidade, ou seja, a distância que ele consegue fazer a medição. Então, no caso, a gente não mexeu muito nisso, deixou para 2 centímetros, mas tem como mudar também para deixar uma sensibilidade com uma distância de 4 centímetros, por exemplo. A gente quis deixar bem perto para não correr o risco dele pegar outros dados que não o que a marca reflexiva estava fornecendo. Aí ele tem também um comparador LM33, que basicamente é só para comparar o sinal recebido, ver se o sinal, por exemplo, é alto o suficiente para ser considerado low ou é baixo o suficiente para ser considerado high. Então, basicamente, ele vai só pegar o sinal e vai ver se o que ele recebeu, ele considera que tem alguma coisa na frente ou não tem alguma coisa na frente. E também tem os LEDs indicadores, que ficam aqui mais nessa parte. Acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas basicamente são 2 LEDs indicadores. Ele sempre fica ligado, que é para indicar que tem corrente passando no sensor. Então, é como eu sabia que ele estava ligado. E o outro LED, ele só vai ligar toda vez que ele, como é que fala? Perceber um obstáculo. Então, toda vez que, por exemplo, eu colava meu dedo na frente do sensor, ou ele contava uma volta do eixo, esse outro LED piscava. Então, são 2, um sempre fica ligado, porque é o que vai indicar que tem corrente passando. E aí tem os pinos de conexão, que é o VCC, o ground e o out, que é onde a gente vai fazer a conexão com o Arduino. O funcionamento dele, né? Eu tinha falado um pouquinho, mas para explicar melhor, esse LED emissor aqui, que é o branquinho, ele vai emitir um feixe de luz infravermelho, e isso continuamente, ele vai estar emitindo. E aí, toda vez que passar um obstáculo na frente, que seja uma superfície refletora,
ela vai refletir essa luz de volta, né? Como eu falei, ele funciona com base no princípio da reflexão de luz. Então, toda vez que passar um objeto na frente, aqui, com alguma coisa reflexiva, ele vai estar voltando parte desse feixe de luz, e esse pretinho aqui, que é o receptor, ele vai estar recebendo isso. Então, basicamente, toda vez que passar um obstáculo com alguma superfície reflexiva na frente, parte desse feixe de luz vai estar voltando, e esse LED não, né? E esse receptor vai estar pegando esses dados de volta. E aí, esse processamento, como eu falei, vai ser feito por um comparador de tensão, que no caso é o LM393, que ele vai comparar esse sinal que ele recebeu. Geralmente, esse sensor que eu usei, se eu não me engano, ele podia ser tanto 5 volts quanto 3,3 volts. Então, por exemplo, para um sensor de 5 volts, se a tensão fosse maior que 3 volts, ele ia considerar que não tem alguma coisa ali na frente. E a mesma coisa se fosse 3,3 volts, se fosse acima de 2. Então, ele tem, assim, uma estimativa do que ele considera que tem ou não alguma coisa na frente. E aqui os cabos de conexão, igual eu tinha falado. Aí dá para conectar tanto por jumper ou diretamente na Protobolt, se acha necessário. No caso, a gente vai utilizar jumper para ficar mais bonitinho. E esse sensor, ele é um sensor com uma comunicação simples, ele tem saída digital simples, ou seja, os únicos dados que ele vão me devolver é basicamente sim ou não, no caso 0 ou 1. Então, a saída dele é binária, que no caso vai ter 2 estados. High vai ser quando ele não detectar nenhum obstáculo. Então, enquanto esse feixe, esse emissor IR vai estar emitindo assim a luz infravermelha, ele vai estar no estado high. Toda vez que passar alguma coisa reflexiva, ele vai me voltar um 0, que no caso seria o estado low, que é quando detecta um obstáculo. Então, no código, no início, quando usava o sensor, ele só me devolvia 0 e 1, 0 e 1. E aí, então, a gente teve que mudar isso para toda vez que ele me fornecia, por exemplo, algum valor, eu transformar isso como se fosse uma rotação. Então, foi um sensor assim, bem simples de trabalhar, não demandou comunicação I2C. Então, foi um sensor bem, como eu falei, né? Ele é bem simples, então por isso que ele é muito utilizado. O Arduino que a gente utilizou foi o Uno R3, porque tem muitas facilidades desse Arduino, mas basicamente ele já tinha no laboratório, então não ia ter o trabalho de esperar ele chegar nem nada. Então, o Arduino, eu imagino que todos têm uma ideia um pouquinho, mas ele é basicamente uma plataforma de prototipagem. Então, a gente consegue fazer vários trabalhos de eletrônica, automação, tem mil infinidades que dá para fazer com o Arduino. Até projetos em casa mesmo, por exemplo, fazer um robozinho, alguma coisa assim, consegue. O modelo que a gente utilizou foi esse Uno R3. E aí tem vários dados assim mais técnicos dele, tipo memória, controlador, isso, aquilo. Mas não é assim, não é muito relevante, não vai mudar muito para entender a pesquisa, né? O mais relevante foi que ele tem esses pinos digitais, que é o D0 ao D13, que é para eventos binários, que no caso é o meu sensor, que ele só vai estar me devolvendo 2 eventos, né? Sim ou não. E tem pinos analógicos, que é o A0 ao A5, que é quando a gente tem variações contínuas. Isso é interessante porque na hora de conectar o meu sensor, eu conectei na porta digital, mas quando a gente quis conectar uma tela OLED, ela já teve que ser no pino analógico, justamente porque ela já tem uma variação contínua. Então, não tinha como ser algo sim ou não, não tinha como ser uma resposta binária. O meu sensor já tinha. Então, aí meu sensor a gente conectou no pino digital. E aí do Arduino não tem muito o que ficar se estendendo, não. Agora já para a parte de metodologia, né? Quais foram as etapas, o passo a passo. A primeira coisa foi a bancada de teste, né? A gente já tinha essa bancada de teste no laboratório do LASIT, que ela tenta meio que replicar o que a gente tem na indústria. Então, aqui a gente tem um eixo, um acoplamento aqui conectado a um motor trifásico, aqui algo que vai estar girando, né? Girando a rotação. Aqui a gente tem 2 mancais, então é algo bem simples, mas justamente para ser algo mais didático, né? Então, aqui, como eu falei, a bancada ela tem esse motor trifásico aqui, de 1720 RPM. Então, quando o motor ele está na sua, assim, ele está no seu máximo, né, digamos assim, ele vai girar com 1720 RPM, e ele é fixar todo nessa bancada aqui, bem pesada, que fica lá no laboratório. E essa bancada aqui a gente conseguiu conectar ela no inversor de frequência.
que é basicamente para controlar a velocidade de rotação. Então, o que o inversor de frequência faz? Basicamente, quando eu conecto ele na bancada, se eu coloco, por exemplo, o que tem lá no laser vai até 60 Hz, que seria o máximo. Então, por exemplo, 60 Hz deveria me devolver 1720, mais ou menos. E 30 Hz deveria me devolver mais ou menos a metade. Então, a gente utilizou ele para ter um controle de saber exatamente quanto esse motor está me entregando, porque às vezes a gente liga o motor, não sabe nem qual RPM ele está, se ele está no máximo, se ele está no mínimo. Então, com o inversor de frequência, eu conseguia ter um controle assim de saber, não, agora ele está girando a metade de 1720, ou seja, 900 e alguma coisa. Conseguia colocar, por exemplo, em 15 Hz, que ia me devolver o proporcional. Então, era uma forma de controlar a velocidade do motor para eu saber qual que era a velocidade, porque senão não tinha como eu saber se meu sensor estava indo bem ou não, sem saber conhecer, né, o máximo que o motor estava me entregando. Aí o segundo passo foi a seleção do sensor, né, e a montagem do sistema. Então, como eu falei, o sensor escolhido foi o HW201, e os principais motivos que a gente escolheu ele foi o custo, a compatibilidade com o Arduino e ser extremamente fácil de usar. Tanto é que, para mim, foi meu primeiro contato com eletrônica, programação, essas coisas, achei ele bem gostosinho de mexer, não foi algo muito complicado. Os materiais que a gente utilizou foi o motor trifásico, né, que é a bancada, um inversor de frequência para controlar ali a velocidade de rotação do motor, o sensor, o Arduino R3, um notebook, que no caso precisa para conectar, né, o sistema, entre aspas, no notebook e através do notebook gerar os dados no monitor da ideia do Arduino, que é onde eu programei, a fonte de alimentação, que no caso seria um cabo USB, jumpers para fazer a conexão, né, do sensor no Arduino, etc., e a fita reflexiva que vai ser colada no eixo. Então, aqui, mais ou menos como ficou o sistema, né, entre aspas, o cabo USB, que eu iria conectar no meu notebook, o Arduino, conectado aqui ao HW201, e alguns jumpers para fazer a conexão. E aqui é a fita reflexiva, né, bem pequenininha, a gente colou ela no meio do eixo. E por que tem essa fita preta em volta, né? Eu vou até falar sobre isso depois, que foi um dos problemas que a gente teve, porque estava me devolvendo muito dado falso. Então, às vezes, media uma rotação de, por exemplo, eu colocava 30 Hz, então me devolvia uma rotação de 900 e pouco. E aí, do nada, me devolvia 30 mil. E isso estava constantemente, estava tendo muitos falsos positivos. E aí, então, a gente percebeu que era porque a superfície do eixo estava refletindo a luz. Aqui dá para ver, ó, reflete bastante quando a luz está ligada do laboratório. E a intenção é evitar que isso aconteça justamente porque a gente quer que só isso aqui reflita a luz que o sensor está gerando. Então, quando estava só com essa fitinha no eixo, estava me dando muito valor falso, não estava muito confiável. E então, o David, né, deu a ideia de colocar essa fita isolante em volta do eixo, justamente para evitar que essa parte em volta aqui, como a gente ia colocar o sensor a 2 centímetros, e segundo a ficha de dados dele, ele tem um ângulo de medição de 35 graus Celsius. Não, acho que eu falei errado, 35 graus. Então, ele ia pegar mais ou menos essa partezinha aqui. Então, a gente colocou fita isolante para evitar essa reflexão de luz. Porque a maioria dos vídeos que a gente viu pesquisas, eles utilizam mais, nem a fita reflexiva, eles utilizam fita branca e preta. Porque o branco, ele vai estar refletindo mais e o preto vai estar absorvendo, né? Então, aqui seria um branquinho que estaria refletindo a luz. No caso, a gente tinha uma fita reflexiva que deu super certo também. Não mudou nada, é a mesma coisa. Mas a gente teve que fazer isso aqui para conseguir gerar dados mais confiáveis, porque a gente não sabia qual luz estava influenciando. Tanto é que cabe até, por exemplo, próximas pesquisas, verificar até mesmo se a luz do laboratório estava influenciando. Eu tentei até fazer o teste no escuro, mas não deu muito certo inicialmente. Mas é algo que dá para tentar de novo para ver se realmente dá maior confiabilidade, né? E aqui um pouco da programação. Como eu falei, foi algo extremamente assim mais simples. Não foi o código muito grande, porque era mais pegar os dados de 0, 1 e 1 e converter para rotação.
Então, aqui o código ele foi todo desenvolvido na ideia do Arduino, que é como eu posso dizer, um softwarezinho do próprio Arduino que a gente consegue fazer códigos para ele. E aí, eu não sou muito boa de programação, tive a ajuda do David para fazer esse código. E rodou, deu certo, estava devolvendo os valores em RPM. E aí os dados foram enviados todos para a comunicação serial do computador. Então, os dados que eu pegava do sensor, ele já enviava para essa comunicação e fazia a conversão, né, por assim dizer. Então, os primeiros testes, né, o que a gente foi fazendo e vendo se o sensor está funcionando ou não, o sistema ele foi posicionado a 2 centímetros da faixa reflexiva, então estava bem pertinho. Inicialmente eu estava tendo que segurar na mão, porque não tinha algo muito confiável para segurar. Depois a gente acabou até arrumando um suporte, mas talvez também não era o ideal. Foi algo bem improvisado. O motor foi acionado em diferentes velocidades, usando o inversor de frequência. Então a gente fez teste com 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz, que era o máximo, né? E foi comparando. Inicialmente foi uma comparação mais rasa. Então, por exemplo, se eu colocava 60 Hz, eu media o que ele estava me dando e media com o estroboscópio para ver se fazia sentido, porque às vezes 60 Hz deveria me devolver mais ou menos 1720, ele estava me devolvendo 1600. Só que aí tem que levar em consideração todos os erros do processo, a bancada não estava alinhada, não estava assim no seu estado ideal, então com certeza isso influencia. Enfim, muitas outras coisas poderiam estar influenciando e não no sensor, no motor, perdão, não está me devolvendo 1700 RPM, então isso também foi levado em conta. Mas no estroboscópio também aparentava um valor semelhante. Então, se no meu sensor me dava 1600 e alguma coisa, o estroboscópio também dava 1600 e alguma coisa. Então, era uma forma de ver que meu sensor não estava completamente fora da faixa. Né? Por exemplo, de eu colocar uma rotação de 60 Hz e meu sensor está me devolvendo 500 RPM. Não faz sentido. Então, até que nesses testes iniciais estava bem parecido, então a gente foi confiando que o sensor estava bom, a gente só ia arrumando algumas coisinhas nele. E o objetivo principal nessa fase de teste preliminar era fazer com que me gerasse dados confiáveis, né? Porque, igual eu falei, teve a questão dos falsos positivos, teve outros erros também, que estavam, às vezes, davam valores muito. Por exemplo, se eu segurasse o sensor um pouquinho torto, às vezes no código ele me dava uma rotação de 800 e embaixo ele me dava de 300. Então, também não era confiável. Então, tudo isso a gente foi analisando nessa fase mais inicial do projeto, várias medições para ver qual que era a melhor posição, isso e aquilo, mas algo assim, extremamente simples. Não foi algo que demandou estudos de melhores posições, nem nada disso, não. Aí igual eu falei, alguns problemas iniciais. Nem todos foram corrigidos, porque a pesquisa foi mais verificar se o sensor era viável usar nas futuras pesquisas, né? Que no caso seria a automatização da bancada. Então, essas irregularidades iniciais envolveram os falsos positivos, né? Como eu falei, ele me enviava um sinal falso, sem a presença da faixa. Então, muitas vezes, quando estava lá no eixo a faixa, como ele refletia, antes mesmo da faixa chegar perpendicular ao sensor, ele já estava me contando uma rotação, porque ele conseguia detectar ela lá embaixo. Então, essa parte foi bem complicada, porque é como se ele estivesse me gerando 2 vezes mais a rotação, porque ele estava contando a faixa 2 vezes, antes dela chegar e quando ela chegava na frente dele. Outro problema também foi essa reflexão parcial de luz no eixo. No caso, tanto a luz estava refletindo no eixo, mas também qualquer outra coisa podia refletir, flash ligado, qualquer coisinha assim que pudesse refletir a luz atrapalhava. Oscilações no inversor de frequência, essa daí, tanto é que isso influenciou bastante nos resultados, principalmente porque quando eu falo que eu colocava 30 Hz, não era exatamente 30 Hz, porque o inversor de frequência que a gente estava utilizando, ele oscilava. Então, por exemplo, se eu queria 30 Hz, eu não conseguia estabilizar no 30 Hz. Ele parava no 30,12, 30,2, 29,8, mas não parava no 30 exatamente. E se parava, não era muito confiável de que ele estava realmente no 30. Então, às vezes, quando eu falo, ele estava numa frequência de 30 Hz, pode ser que ele estava numa frequência de 29,8. Então, ele vai estar me devolvendo como que eu posso dizer?
o referente a esse 29,8 Hz e não 30. Então acaba que essa mudancinha pequenininha já dá uma diferença no RPM, por mais que não seja algo extremamente grande, mas dá uma diferença. Então é algo que também tem que ser levado em conta, essa oscilação no essa oscilação no inversor de frequência. E também a questão do suporte adequado, né? A gente não demandou muito tempo de estudo para fazer um suporte para ver as melhores posições para estar se medindo, ou a melhor posição, isso, aquilo. A gente, no máximo, viu no datasheet quais eram a distância que ele podia ficar, o máximo que ele podia ficar, e foi isso. Então, a gente imagina que não teve esse suporte adequado. E muitas vezes eu tinha que ficar medindo entre duas pessoas, uma ficava segurando, por exemplo. Aqui eu coloquei só para dar uma ideia de alguns testes. Esse aqui já era acho que já era o teste 2, mas já era da rodada 3, se eu não me engano. E aí, nesse teste aqui, ele estava em 30 Hz, ou seja, me devolvendo a metade de 1700, que dá mais ou menos 900 alguma coisa, se não me engano, dá 935, 937, alguma coisa assim. Só que, né, ele não me dava, assim, exatamente esse valor. Ele me dava vários valores diferentes, então, às vezes, ele me dava 915, às vezes ele me dava 935, isso e aquilo. Só que a gente tentava medir no mesmo intervalo de tempo, né? Às vezes demandava 2 pessoas para isso, no mesmo intervalo de tempo, com parâmetros iguais, todos os testes, para ter essa ideia. Então, esse aqui gerou uma reta bem parecida com a reta normal aqui, ó. A maioria dos valores está aqui, e tem uns outros aqui. Então, estatisticamente falando, estava ok. Esse outro aqui já não gerou um gráfico muito bonitinho, mas, por incrível que pareça, esses dois foram um dos melhores testes assim de dados que me devolviam com 30 Hz. Ambos esses dois estavam com 30 Hz, então eles deviam estar me devolvendo a metade de 1700. Aí aqui os resultados, né, já indo para a parte mais final, a comparação foi feita entre o meu sensor, né, que é o HM201, e uma referência comercial já conhecida, que é o estroboscópio da SKF, que, como eu comentei, a gente já tinha no laboratório. Então, aqui deu para medir o RPM, a frequência, porque o estroboscópio ele me devolve tanto a frequência quanto o RPM na hora que a gente mede. Só que lá mesmo, né, na conversão que ele faz, é como se a frequência, ao invés de estar me dando 30 Hz, ele divide pela metade. Então, quando eu colocava 60 Hz no inversor de frequência, o estroboscópio devolvia 30. Não cheguei a ver, colocar na pesquisa, né, o porquê exato ele faz essa divisão de frequência, mas é normal isso acontecer. Então, por isso que quando eu colocava 30 Hz no inversor, ele me devolvia, assim, aqui no SKF, deveria me devolver 15, mais ou menos. Mas justamente, como eu falei que o inversor tinha essas oscilações, ficava essas aproximações aqui. 15,97, 14,97, 14,88. Então, a gente considerou dentro do parâmetro, justamente tendo em conta todas as oscilações que teve na hora de fazer as análises. E aí, as medições, né, de RPM do meu sensor, no caso, né, para 30 Hz, ele deveria aqui, ó, o meu sensor estava me devolvendo esses valores no primeiro teste, no segundo, terceiro, quarto, quinto, e o da SKF estava me devolvendo esses aqui, ó. Aí, como eu falei, né, o inversor com as dadas oscilações, o da SKF ele conseguia detectar muito bem essas oscilações, tanto é que ele entendia que não era metade de 1720 que o motor estava entregando, era um pouco abaixo disso. Tanto é que deu 892, 897 e está correto. O meu sensor ele já pegou esse dado aqui, já deu um valor mais próximo do que seria a metade. E aqui teve algumas variações maiores de valores, né? Igual aqui 937 já foi para 23,52. O da Skype já conseguiu manter um padrãozinho, uma margem muito boa. E depois eu vou mostrar o desvio padrão de cada um, quanto que eles estavam se distanciando das medidas. E aqui a frequência, como eu expliquei a questão de que a gente coloca 30 Hz, o estroboscópio me devolve metade. Então aqui, para 30 Hz, né, que a gente tentou se basear nas pesquisas,
O estroboscópio da SKF devolvia 14,88 de frequência, 14,97 Hz, 14,94 Hz, bem próximo de 15, que seria a metade. Dada aquela oscilação no inversor de 0,1, 0,2, etc. O meu sensor já me dava uma frequência mais ou menos de 15,6, 15,3. Então, teve uma certa discrepância do estroboscópio, mas era completamente esperado, justamente porque o estroboscópio já é uma referência comercial. Ele já, né, o estroboscópio tem uma tecnologia muito avançada, isso e aquilo, e o sensor era o primeiro teste dele, a gente ainda estava analisando a viabilidade dele, para ser exato. Então, aqui está a parte das médias de desvio padrão, tanto do sensor quanto do estroboscópio. Aqui vai dar o mesmo resultado, né? Porque o erro relativo dos dois vai ser o mesmo. Então, vou focar aqui mais na parte do RPM. Esses dois aqui é RPM, esses dois aqui é frequência. Na hora de fazer o slide, isso aqui é redor. Então, a média do meu sensor foi mais ou menos 937,50 para 30 Hz, que no caso é a metade de 1700. Que no caso é o máximo do motor, né, que eu tinha explicado lá em cima. Então, a média das minhas medições para essa frequência estava sendo 930, mais ou menos, e o da SKF está sendo 896,6. Então, pelas medidas da SKF, dá para ver que as medições dela ficou sempre em 890 alguma coisa, não saiu muito dessa linha. O meu não, já foi para 820, 850, mas esperado essa discrepância, né? E aqui o desvio padrão do meu sensor foi 14,6 e o da SKF foi 2,7. Então, né, isso mostra porque o da SKF no momento é algo mais comercial e amplamente utilizado. Aqui ele tem uma tecnologia bem refinada. O meu sensor, até que nos primeiros testes, foi muito bom. Então, aqui a gente calcula o erro relativo na equação lá, não cheguei a colocar ela aqui. O erro relativo do meu sensor em relação ao estroboscópio da SKF foi 4,56%. Então, foi basicamente 4,6%. Basicamente mostra o quanto, assim, as minhas medidas estão erradas em comparação da SKF, que deu esse valor de 4,6, mais ou menos. Então, já indo para a parte mais final do que ficou decidido depois dessa pesquisa toda, um erro relativo de 4,6 é muito, assim, eu considerei muito bom, muito promissor, justamente por ser a primeira vez que estava mexendo com o sensor, primeira vez que estava fazendo todo o sistema dele, primeira vez que estava mexendo com o sensor. Então, era realmente mais para ver se ele pode ser utilizado em futuros usos na automação da bancada. E aqui, com erro relativo menos que 5%, né? Então, significa que basicamente 95% das minhas medições estavam coerentes com a da SKF. E a maioria dessas variações, né, do porquê que deu esse erro de 5% mais ou menos, como eu tinha explicado, foram os problemas que não chegaram a ser resolvidos de fato, a ausência de um suporte adequado, né? Isso não chegou a ser verificado como se deveria ser feito, fazer a medição certinha de acordo com a ficha de dados, ou até mesmo verificar quais melhores posições. A gente tomou que seria no eixo, né? A parte ali do meio, mas pode ser que tenha outra posição que seja melhor. Isso não foi investigado corretamente. Assim, eu falo, não foi o foco da pesquisa, né? Investigar isso. Então, por isso a gente não deu tanto foco. Oscilações no próprio sensor e também essas oscilações no próprio inversor de frequência. Como eu falei também, a questão de reflexão de luz. A gente, por mais que a gente colocou a fita isolante em volta, não chegou a investigar, por exemplo, fazer o teste com a luz apagada do laboratório, porque dá para ver na foto que mesmo com a luz acesa, dá para ver um pouco de reflexão. Então, como eu falei, às vezes a fita reflexiva estava no finalzinho do eixo, o meu sensor já via ela, então contava ela 2 vezes. Então, isso também foi um problema. A gente resolveu assim, mais ou menos, mas não chegou a ver se foi completamente resolvido. Então, ainda tem algumas coisinhas que dá para a gente trabalhar para diminuir mais ainda esse 4,6%. E aqui a conclusão, né? A gente chegou na conclusão que era o principal, que era que esse sensor ele é sim viável, ele forneceu informações coerentes com o estroboscópio da SKF. Então, e no geral, né, ele apresentou uma alternativa muito boa por ser de baixo custo, foi extremamente de baixo custo.
Eu tenho certeza, assim, do valor do estroboscópio, que é quase uns 20 mil. Todo esse sistema do sensor não deve ter passado de 50 e olhe lá, mas porque muito material a gente já tinha. Então, mas não foi tão caro assim. Então, por exemplo, para a indústria de pequeno porte, isso aquilo é extremamente viável e muito interessante para uma análise de monitoramento de rotação, etc. E futura automatização, né, de qualquer equipamento, bancada, dá para integrar o sensor com Arduino e outros sensores. Como eu falei, né, melhorias futuras, teria como investigar o posicionamento, teria como investigar a fixação adequada, a influência da luz ambiente. Então, deu esse erro de 5%, mas acredito que com, por exemplo, investigando melhor esses fatores aqui, teria como diminuir mais ainda e tentar refinar mais ainda os dados dele. E no desempenho, né, no final que eu já tinha falado, eu considerei que o sensor infravermelho que a gente utilizou, que é esse, pode sim seguir para próximas pesquisas, ele é viável, mesmo de limitações estruturais, como por exemplo as várias citadas aí. Eu acho que ele entregou um resultado coerente e confiável. Então, assim, o principal da pesquisa era verificar justamente isso, né? Se esse sensor era viável ou não, se dava para fazer isso e se era possível. E acredito que sim, foi um sensor muito bom e muito fácil de utilizar. E mesmo com condições assim não ideais, né, como a gente tinha citado, ele apresentou um desempenho bem satisfatório e principalmente focado em aplicações iniciais, né, como foi o caso dessa pesquisa. Não é algo que necessita um dado extremamente refinado. Então, acredito que ele passou e foi muito bom. E já finalizando, né, basicamente foi essa, assim, o que eu fiquei pesquisando nesse um semestre. Foi algo bem mais introdutório, mas foi bem interessante fazer essa análise, pegar os dados, usar análise estatística, enfim, gostei bastante de fazer o trabalho e basicamente esse foi meu resultado. O sensor é muito bom, galera. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou parar de compartilhar aqui para não atrapalhar. Ai, não quer sair. Ah, saiu? Saiu. E aí, perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, xingamentos? Maria, muito bom, viu? Muito interessante. Tá? Medir a velocidade de rotação do eixo é sempre um desafio. E essa ideia de usar um sensor binário, né, 0, 1, só digital, ela é muito interessante porque é uma forma muito simples e barata de fazer as coisas e já resolve o problema. Esse sensor vai ser muito interessante quando a gente conseguir aliar com outras medições. Eu estava até conversando com o David outro dia, que eu tô querendo usar esse sensor aí para fazer testes em rotores de velocidade variável, que hoje não tem nenhuma pesquisa nessa área. Zero, 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 zero. Inclusive na indústria mesmo, todos os sistemas de monitoramento são todos para velocidade constante, né? Salvo 0,1% de exceção aí. E eu acho que com esse sistema que você está fazendo aí, aliado com o trabalho do David, o trabalho da Leandra, a gente vai conseguir fazer isso. A pesquisa está aí à disposição, e se alguém quiser seguir, só fala com a gente. E levar você mesmo também. Não, sim. É até interessante. Acredito que daria sim, mas é aquela questão, teria que pegar mais na questão desses errinhos que eu falei e também no código, né? Mas acho que daria sim. Interessante. É legal, assim, até eu estava discutindo uma vez com o meu orientador, aí ele falou que sistema de análise de vibração sem saber a velocidade exata do eixo é difícil. Ele foi até mais incisivo, que não pode ficar sem. Porque você achar exatamente qual que é a frequência de rotação, seus harmônicos, gente, você tem que estar precisando uma medida bem exata disso. Sim. E
dependendo da falha, você gera bandas laterais que são muito próximas uma da outra. Então, às vezes, pode ser você está achando que tá pegando, ou a rotação vai precisar pegar mais lateral. Isso no sistema autônomo, tá? Porque no olho você vê. Mas legal, muito bom, parabéns. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Maria, por essa apresentação muito boa. Muito boa. E à disposição de vocês. É isso. Ah, não, então tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, professor, por ter me chamado para apresentar a pesquisa. E é isso. Qualquer coisa, é só chamar. A gente possa. Muito obrigado. Até mais. Tchau.